Ela é negra, filha de empregada doméstica, amazônida, fisioterapeuta. Foi a vereadora mais votada em Belém do Pará em 2020, assumiu a vaga de deputada federal e hoje ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. Ela é uma mulher do norte na política, incomoda muita gente, já que compra as brigas que ela acha corretas sem nenhum medo. Autora da frase mais célebre de 2021, fake essa tua peruca. Eu vou conversar com Vivi Reis. Você só tem 30 anos, mas você tem um tamanho enorme na política hoje. De onde é que surgiu a Vivi Reis? Como a gente sempre fala na política, né? Nossos passos vêm de longe. Então, eu acredito que essa origem, né, dessa vontade e também desse comprometimento com a política vem desde que eu era muito nova, porque eu sempre participei no meu bairro, no bairro da Pedreira, do Samba do Amor, que eu amo, sou muito orgulhosa de ser desse bairro. Eu sempre participei das atividades na igreja, atividades de jovens, atividades de bairro. Então, era algo que sempre me encantou, principalmente porque eu olhava para todos os lados e via as contradições desse mundo e sabia que eu precisava fazer algo, porque senão eu seria simplesmente sufocada por esse sistema, né? Como bem me apresentar, sou filha de trabalhadora doméstica, com trabalhador autônomo, então desde muito cedo eu aprendi que a gente tinha que batalhar para conseguir vencer nessa vida e não só vencer para nós, mas poder mudar toda a realidade que nos oprime e que a periferia das cidades, as pessoas que estão no campo, as pessoas que são historicamente oprimidas sentem na pele. Então, eu vejo que a minha história começou ali. Mas a minha história partidária, que aí é diferente, né? Falar sobre uma militância não é falar apenas de quando eu entrei no partido político, é falar dessa história anterior. Mas a história partidária, quando eu entrei no PSOL, quando eu comecei a me organizar, os movimentos de juventude, movimentos feministas, se deu a partir da luta contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, lá em 2011, né, eu já participava do movimento estudantil no meu centro acadêmico, das atividades lá na UEPA, mas foi ali que eu percebi que eu precisava fazer muito mais do que apenas estar no movimento estudantil, que eu precisava estar, de fato, no movimento social, na luta ambiental. Isso foi quando, Vivi? Que ano? 2011. Então, estou filiada no PSOL desde 2011. São mais de 10 anos de história nesse partido, né, que hoje eu tenho muita convicção que é a melhor alternativa de organização para aqueles e aquelas que querem lutar contra o sistema capitalista e contra as opressões. Que, inclusive, foi o partido que mais cresceu em 2021. Exatamente, com esse grande boom aí de lutas feministas, antirracistas, indígenas, de combate à LGBTfobia, o PSOL se mostra como esse partido que, de fato, está conectado com essas lutas, né? É o partido que é a cara da juventude, é o partido que está na luta do dia a dia e que, na Câmara de Deputados, embora tenha poucos deputados e deputadas, né? A gente tem uma bancada de apenas 9, é um partido que faz muito barulho, parece que nós somos muito mais, né? Mas são apenas 9 deputados e deputadas do PSOL. Vivi, como é que você se sente sendo uma mulher negra, da periferia, representante da Amazônia, do Norte, bissexual, na Câmara dos Deputados em Brasília? Então, a Câmara de Deputados é um espaço extremamente violento. E não é só a Câmara de Deputados. A gente sabe aqui também que é a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa. Eu acredito, na verdade, que todos esses espaços de poder, eles ainda não estão ali, digamos assim, preparados para receber as mulheres, para acolher as mulheres, para que nós possamos, de fato, realizar o nosso trabalho, o trabalho a qual fomos eleitas para realizar, né? Então, nós também estamos num movimento de não esperar que esses espaços estejam preparados, mas sim de enfrentar todas essas contradições, de estar ali nos posicionando diariamente e dizendo, esse lugar aqui tem que ser nosso. Porque se as câmaras, se os espaços de decisão política são espaços que vai falar da vida do povo, quem está ali tem que representar o que é o povo. E nós, mulheres negras, somos a cara
do povo brasileiro, né? Então, nós não podemos estar fora e nós temos que mostrar que aquele lugar é nosso. Vários momentos eu sofri violência, né? Até hoje, todos os dias eu sou barrada em algum espaço da Câmara de Deputados. Barrada para onde eu vou. O segurança simplesmente nem... A gente tem um broche parlamentar, né? Que é o que nos identifica enquanto deputados e deputadas. Aí, quando nós estamos entrando na Câmara, simplesmente eles perguntam para onde você está indo. Ah, tem que pedir autorização para entrar, como se a gente fosse uma pessoa externa. Então, cadê o seu crachá? Tem um crachazinho assim, de assessora, né? Cadê o seu crachazinho de assessora? Ou seja, o que dificilmente vai acontecer com um homem branco entrando lá. Exato. Aí eu falo assim, às vezes eu nem falo, eu só mostro o voto. Assim, tipo, sabe? Mostro o voto, querendo dizer, olha, eu sou deputada. Eu tenho certeza que homens brancos, até mesmo sem aquele voto, não são barrados, porque eles sempre ficam na dúvida, será que é um deputado? Agora, quando é uma mulher... E se ele perguntar, ele pode, né, causar algum tipo de ofensa. Então, ele não pergunta. Então, assim, já aconteceu a situação de ser barrada pelo mesmo segurança dos dias consecutivos. Ele me barrou um dia e no dia seguinte me barrou de novo. Aí eu olhei para ele e falei, amigo, olha para mim. É a segunda vez que está me barrando, você me barrachou, está me barrando hoje novamente. Qual é o problema de entender que eu sou deputada federal? Eu estou com brocha, eu estou identificada. É muito mais fácil tu identificar uma pessoa diferente do que tu identificar essas caras todas iguais. Então, por favor, eu queria muito que tu pudesse entender que eu sou deputada e me deixar circular livremente nos espaços da Câmara sem ser vítima de violência, porque esse tipo de violência é dizer que o nosso corpo não é bem-vindo ali. Então, eu sei que as nossas vereadoras daqui de Belém sofrem isso. Eu já vi relatos também de diversas outras mulheres negras na Câmara dos Deputados também sofrendo essa violência. E nós também sentimos isso por parte dos próprios deputados. Tem um deputado do Pará, que nós sabemos bem que ele tem práticas misóginas, práticas racistas, práticas que são da sua linha política, né? Que ele é bolsonarista, ele é um fascista assumido, que ele, nos primeiros meses na Câmara de Deputados, ele dizia que não sabia qual era o meu nome. Ele dizia, essa deputada aí, não sei o nome dela, via alguma coisa. Isso significa o quê? Significa que quando se diz que você não sabe o nome dessa deputada, tenho certeza que ele procuraria saber se fosse um deputado homem, ele procuraria saber o nome. E ele sabia, sim, o meu nome, até porque ele já tinha me atacado na rede social em outros momentos. Mas ele quis insinuar que as mulheres negras não precisam ser respeitadas, não precisam ter o seu nome respeitados, não precisam ser consideradas aquelas que vão ser tratadas com nome e sobrenome. Então, foi esse o recado que ele quis dar. E em outro momento, né, um deputado, naquele mesmo dia da grande frase, né, que ficou famosa, virou meme, eu tive um enfrentamento com outro deputado bolsonarista. E ele queria ir para cima dos indígenas. Então, eu parei na frente dele para não deixar que ele atacasse os indígenas. E ele falou assim para mim, você não vai me deixar passar? Eu sou deputado, eu não posso ter ameaçado o meu direito de circulação aqui. Aí eu olhei para ele, não vou deixar, eu também sou deputada. E aí? Aí naquele momento ele ficou sem palavras, porque ele entendeu que eu estava ali de igual, eu estava disputando ali no mesmo campo que ele, Vivi, porque eles têm poder sobre nós. Você tem, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta que ela é até redundante, mas a consciência da ruptura que você causa, né, dentro desse sistema formado por Éder Mauros e companhia, né, o incômodo, não é à toa que você está aqui, é porque realmente, de fato, você incomoda muito, e aquele episódio onde você diz para o Éder Mauro, fake a sua peruca, que foi, assim, para mim, um episódio mais célebre da política de 2021, foi sensacional. Você disse aquilo de uma forma
sem nenhum medo, né, de dizer a sua verdade. Você estava ali defendendo os povos indígenas, os povos tradicionais, a Amazônia. Mas isso não te dá medo, né? A gente tem aí a morte, o assassinato da Marielle, que foi um assassinato brutal e que a gente até hoje não tem solução. Como é que você cuida da sua segurança? Primeiramente, dizer que não tem medo seria uma mentira. Nós temos muito medo. Quem não tem medo é porque sabe que não que está totalmente protegido, que não é ameaçado por nada, está num campo de privilégio muito grande quem não tem medo hoje. Nós, mulheres negras, LGBTs, né, pessoas que não têm famílias tradicionais na política, estamos a todo momento sendo atacadas pelo que somos, atacadas pelas pautas que defendemos, pela posição política que temos. Então, é claro que eu vou sentir medo. Até porque o medo é algo que é de ser humano, né? E o seu escritório já foi alvo de 2 ataques, o seu escritório aqui em Belém. A gente sabe que somos ameaças, que somos ameaçadas, né? Mas também uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é que não nos resta outra alternativa senão lutar. Não nos resta outra alternativa senão se posicionar, né? Porque eu acredito que quando eu faço uma fala no plenário, quando eu faço um enfrentamento, eu não estou ali sozinha. Eu estou carregando o sentimento de diversos paraenses, de diversas mulheres, de diversos jovens, de diversas pessoas como eu, que estão com tudo isso instalado aqui, que não aguentam mais a política posta. Eu sou a única mulher negra, jovem, parlamentar do Pará. Única. E isso não é... Eu não acho bonito isso. Eu fico triste, porque nós deveríamos ter muito mais pessoas como nós. Eu estou quebrando, de fato, aí as barreiras e abrindo os caminhos, porque nós temos que nos enxergar ali. A menina da periferia, a pessoa LGBT, povos indígenas, tem que olhar para a política e dizer: esse lugar pode ser meu. Esse lugar tem que ser meu. Então, hoje, eu não ando sozinha mais. Quem me conhece sabe que eu adoro circular em Belém. Não, eu te vi não tem muito tempo. Eu estava no carro com um amigo meu, eu te vi passando de tênis, cara, como uma pessoa comum, assim, sabe? Super simples, falando com todo mundo, né? E aí, hoje, isso tem um tempinho, né? Acho que tem uns começo do ano. Hoje você ainda anda assim? Não, hoje eu não posso mais andar sozinha. Hoje eu tenho que andar com segurança, né? Às vezes não parece, mas eu estou com segurança. Tenho também, em alguns momentos, também não criar um pânico, né? Principalmente quando eu estou em espaços sociais e que estou com meus amigos, então, que tem outro ritmo de vida que não são da política. Então, eu também tento não ficar com uma pessoa tipo, colada em mim, mas eu estou sempre sendo vigiada, estou sempre com segurança. Isso não te incomoda? Claro que incomoda, né? A gente não pode fazer nada sem ter os nossos passos vigiados, né? E eu que sou uma mulher jovem, que gosta de estar na cidade, de estar frequentando os lugares, de estar no meio das pessoas, isso, para mim, é uma limitação muito grande, porque eu tenho até que tomar cuidado. Tem espaços hoje que eu não posso mais frequentar. Tem lugares que dizem assim, olha, é melhor evitar, é melhor você não ir, é melhor ficar de olho. Às vezes as pessoas têm que ir antes no espaço, verificar se está tudo ok, se o espaço, se eu posso estar ali ou não. E não é uma questão apenas de estar metida, não pode estar em qualquer lugar, mas é uma questão de segurança. Mas eu faço ao máximo, faço de tudo para não abrir mão de continuar aonde eu vou, né? Continuar indo lá na Vila da Barca, como eu ia, indo lá no meu bairro, participando das coisas, indo na terra firme. Então, isso eu gosto. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, Mari, que eu acho que vale a pena contar. Uma moça veio falar comigo. Eu estava junto com os jovens lá na universidade, né, que fui almoçar lá no Rio, e uma moça veio, assim, uma senhora, na verdade, perguntou: você, por acaso, é familiar da deputada federal Vivi Reis? Aí eu disse:
Eu sou a própria. Sou ela. Ela disse assim, nossa, deputada, eu gosto muito de você, quero bater uma foto, eu sou professora daqui da UFPA. Então, assim, foi um carinho muito grande. E ela não acreditou que era eu ali na fila do RU, entendeu? Então, é muito bacana receber esse carinho. E eu tento ao máximo seguir fazendo as coisas que eu sempre fiz. Eu estou agora pensando como vai ser para eu voltar, por exemplo, a pedalar com o coletivo que eu pedalava, como vai ser agora para eu fazer alguns passeios que eu fazia com grupos. Então, assim, eu estou a todo momento tentando entender esse novo lugar e como eu não vou abrir mão de fazer o que eu sempre fiz. E mais, fazer o que eu sempre fiz, tentando impor também que, olha, nós precisamos ser nós mesmas, né? Nós precisamos seguir com essa leveza, com essa naturalidade, né? Porque eu acho que isso é importante na política, né? Porque a gente não se encha de vaidades, né? Que a gente possa, de fato, seguir a nossa vida da forma leve, da forma natural, da forma afetuosa que a gente sempre seguiu. Ai, Vivi, eu fico até emocionada quando eu te escuto falando, porque é muito bonito assim ver a tua trajetória, é muito bonito te ver ocupando esse espaço. Assim, eu estou falando isso pessoalmente, Mário, mas enfim, vamos seguir aqui. A gente viu agora, primeiro começou o BBB, então a gente vai agora nos próximos 3 meses vivenciar uma avalanche de absurdos. Ontem, uma participante, a Natália, que é uma mulher negra, ela disse o seguinte: desculpa, vou voltar. A Natália, que é uma mulher negra, a gente ouviu ela dizendo o seguinte: viemos como escravos porque a gente era eficiente, a gente era forte, por isso, porque a gente era bom no que a gente fazia, por isso que não era dado esse trabalho para outras pessoas. O que você tem a dizer sobre essa fala da Natália, que é uma mulher negra? Então, até nos pronunciamos já, né, nas redes sociais sobre isso. É lamentável, né, ver pessoas negras reproduzindo essa história que a gente sabe bem que é a história que tentam impor e contar. E a nossa história verdadeira não é essa, né? A gente precisa contar a história que está sendo silenciada, né? A história de opressões que o povo negro sofreu. Então, as pessoas escravizadas, né, tentaram criar, romantizar, né, e dizer que elas foram escravizadas por uma determinação divina, por não terem alma, por serem fortes, como ela colocou. Que é até uma construção religiosa, né? Sim, totalmente. Não, eu acredito que a gente precisa seguir, já falando de uma forma mais propositiva, defendendo que seja feita o estudo sobre a população afro-brasileira, a população indígena, sobre a perspectiva desses e dessas que foram oprimidos historicamente. Então, a gente precisa que a história seja contada na realidade, seja contada a partir dessa percepção dos povos negros, que são povos que vieram para cá para sofrer um conjunto de violências, né? E que nas suas terras de origem eram reis, eram rainhas, eram pessoas que tinham ali o seu respeito, que tinham a sua história, que precisa ser valorizada e não apagada. Então, eu acredito que o que a Natália, né, a pessoa da Natália, primeiro, que é lamentável, segundo, que a gente precisa entender que não adianta ser pessoa negra e não estar na luta antirracista. A gente precisa que negros e negras estejam se somando juntos, né? Estejam construindo coletivamente essa luta antirracista. Então, nós, inclusive, a Natália, já temos umas fofocas aí, né, rolando, que ela é bolsonarista. Sim. Então, assim, nós temos um exemplo muito, muito clássico, que é do presidente da Fundação Palmares, né? Que é uma pessoa negra que não representa a luta antirracista. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Que não basta ser negro, tem que estar na luta antirracista. E outro ponto é dizer que a nossa história precisa ser contada de verdade, e não contada sob a perspectiva eurocêntrica.
Nas escolas, muitos de nós estudamos essa história, né, do negro escravo. E, na verdade, nós temos que entender a história do povo negro como pessoas que foram escravizadas e não aqueles que estavam determinados de forma divina ou pela sua força a serem escravos, mas sim aqueles que foram explorados, que foram oprimidos e que hoje precisamos lutar por reparação. Por isso que a gente defende cotas raciais, por isso que a gente defende combate ao racismo estrutural, por isso que a gente defende políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, específico para a valorização do povo negro. Vivi, a Folha publicou um artigo do Antônio Risério, que é um antropólogo baiano, falando sobre racismo de negros contra brancos, e dizendo que isso ganha força com identitarismo. De onde é que essas teses surgem? Primeiro, é uma coisa também que a gente fez uma posição pública, né, sobre o racismo reverso. Gente, não existe racismo reverso. Precisaria que brancos tivessem passado por esse processo histórico de serem escravizados, de ficarem sem acesso à terra, sem acesso ao mínimo de condições para que pudesse existir um racismo contra pessoas brancas no Brasil. Ele fala, inclusive, sobre um projeto supremacista dos negros sobre os não negros. Você acha que isso é um movimento de reação do sistema de poder? Tu achas que vai por aí? E é um movimento que, inclusive, é muito respaldado pelo governo federal, pela política do governo Bolsonaro. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? Nós tivemos vários levantes negros internacionais e a gente precisa seguir se inspirando nesses levantes negros e denunciando que quem mais morre é a juventude negra na periferia, quem mais sofre violência obstétrica, violência contra a mulher, feminicídio, são as mulheres negras. Então, esse artigo é totalmente absurdo, né? E nós precisamos entender que a nossa posição tem que ser uma posição voltada para a defesa de políticas de equidade para as pessoas negras, né? Então, esse é até um grande ataque à luta antirracista, né? Escrever algo sobre isso significa atacar aqueles e aquelas que são os que mais morrem. Então, não precisa eu ou tu, Mário, qualquer outra pessoa falar sobre isso de forma como se fosse uma opinião nossa. A gente tem dados. A gente pode falar isso baseado em dados. A gente tem como provar. E como eles vão provar que os brancos estão sendo oprimidos? Coitadinho dos brancos, né? No Brasil, estão sendo oprimidos com os melhores cargos, com mais espaço na mídia, com privilégios, com acesso à universidade. Quantos professores negros e negras você que é universitário ou universitária, por exemplo, teve na sua graduação? Eu consigo contar nos dedos os meus. Então, assim, a gente precisa acabar com essa visão de que existe racismo reverso. Racismo reverso não existe. Assim como a gente não pode reforçar teorias sobre consciência humana, né? A gente precisa defender a necessidade da consciência negra para que possamos, de fato, avançar nas políticas voltadas para negros e negras. E eu queria, para encerrar, falar sobre um pouco desse identitarismo, né? Que é um termo muito utilizado, que eu acredito que é utilizado, inclusive, de forma equivocada. Hoje, a gente nunca pode debater sobre a questão de gênero, raça, orientação sexual, território, sem falar de luta de classes. A gente precisa entender que isso está conectado diretamente com a luta de classes. Se a gente for debater sobre a realidade do povo negro, das mulheres, povos indígenas, de LGBTs, quem são aqueles e aquelas hoje que mais sofrem nesse sistema capitalista que vivemos? São aqueles e aquelas que estão ali na linha da pobreza, né? São aqueles que estão na periferia. Então, a gente precisa debater isso sob essa perspectiva.
que falar de mulheres não é só falar sobre uma luta de mulheres geral, é falar da luta da diversidade dessas mulheres, em que as mulheres negras, as mulheres pretas e pobres são as principais vítimas de violência. Então, eu acredito que são lutas conectadas, né? Falar esse identitarismo, ele não pode ser apenas jogado reducionista, como uma pauta né? qualquer. Ele tem que estar conectado com a questão do debate de classes. Então, essa perspectiva que a gente vem debatendo, né? Eu, enquanto deputada, e eu, enquanto militante feminista, trago sempre esse debate de dizer que o nosso feminismo é um feminismo que é antirracista, que é anticapacitista, que luta em defesa do meio ambiente, é um feminismo que luta contra a LGBTfobia. Então, não tem como a gente falar da luta das mulheres sem falar de tudo isso. Não tem como falar da luta antirracista sem falar desse conjunto, né, que englobam lutas que são coletivas. Recentemente, a gente teve uma série de crimes. Uma família de ambientalistas foi morta no Xingu. Eu sei que a questão ali no Xingu está muito complicada. E nos últimos anos, a gente teve um avanço das mortes no campo, da grilagem, o avanço de invasão de terras indígenas. O que você, como deputada federal, está fazendo neste momento com relação a essas questões? Tocaste num ponto que é muito importante para o nosso mandato, né? Primeiro, dizer que ao longo desse ano eu fui vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, né? E que uma das principais pautas que a gente vem defendendo é a defesa dos defensores, né? E que no Pará, o Pará é recorde de casos de violência contra ambientalistas e contra defensores dos direitos humanos, né? Então, ao longo desse ano, a gente veio atuando fortemente, pressionando as autoridades, em especial a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A gente também tem feito vários espaços, né, de audiências públicas e de diálogo junto tanto àqueles e aquelas que são ameaçados quanto às autoridades, né, para poder, de fato, construir um ponto em comum, né, e uma saída, uma solução para esse problema. Isso não é um problema fácil de se resolver. É um problema que a gente sabe que ainda vai perpassar por anos e anos. Então, por isso, nós estamos com uma proposta também da criação de um observatório a respeito de combate à violência contra defensores ambientalistas e direitos humanos, né? O carro de gás começou aqui rapidinho. Que é clássico aqui, para quem está assistindo, é clássico aqui em Belém o carro da Tropigás, não tem como não ter. Qual que é o bairro que tu está aí, Vivi? Eu estou aqui na Cremação. Ah, tá. Enfim, bairro passa Tropigás todo dia. Então, eu fui presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Uma das principais pautas que nós apresentamos foi essa de defesa dos defensores e em especial dos ambientalistas e defensores dos direitos humanos. Então, nós estamos com uma proposta... O que são os defensores? Quem são os defensores? Então, esses defensores são aqueles ambientalistas que estão ali nos territórios, como povos indígenas, pequenos produtores, população do campo, até mesmo ativistas, né, que defendem o meio ambiente e que defendem os direitos humanos. Né? Nós temos ali muitos advogados e advogadas ligados aos direitos humanos, trabalhadores que, por alguma pauta, acabaram se colocando ali como uma ameaça a poderosos, né? E também políticos. Né? Nós sabemos bem que muitas figuras públicas do nosso Estado são ameaçados por conta da defesa das pautas dos direitos humanos, né? Nós temos um histórico enorme nesse estado do Pará, né? Inclusive de mortes que são silenciadas, de pessoas que são assassinadas e que nós até hoje não descobrimos quem mandou matá-las, né? Nós temos pessoas indígenas, nós temos pequenos produtores, pessoas que trabalham diretamente com a pauta ambiental ou direitos humanos e que estão sofrendo ameaças. Né? Um exemplo disso, por exemplo, é a Alessandra Munduruku, que quando a gente foi para a COP26, né, eu estive lá junto com ela, no retorno da COP, ela teve a sua casa invadida e levaram apenas documentos, levaram alguns
arquivos de mídia e, se eu não me engano, levaram um computador, alguma coisa assim, ou um celular, né? Ou seja, eles não queriam roubar nada de valores financeiros. Eles queriam investigar sobre as ações que vinham sendo feitas por ela em defesa dos povos indígenas e da Amazônia. Então, isso é muito grave, a gente vem acompanhando alguns casos de perto, né? Nós estamos com uma proposta para os próximos anos, criar esse observatório na Câmara de Deputados, que seria um espaço em que nós podemos ter, pensar uma política individualizada para cada caso, de proteção a esses defensores dos direitos humanos e ambientalistas, né? Fizemos já algumas audiências públicas, como eu já citei, e também eu tenho contato direto com o Alto Comissariado da ONU, que nós estamos ali também pensando, a partir da ONU, ações de defesa dos defensores, né? Já tivemos as primeiras reuniões, tem algumas coisas que também a gente está mantendo sigilo, então não posso detalhar, mas que nós estamos já pensando ações concretas a nível internacional para a defesa dos defensores. Quando eu fui a Glasgow, para a COP26, uma das principais pautas levantadas lá foi essa, né? Tive contato com parlamentares de diversos países e que esses parlamentares também se comprometeram em manter o contato para fazer a denúncia internacional quando ocorrer qualquer caso de violação de direitos humanos, de ameaça à vida e qualquer caso de assassinato de defensores de meio ambiente e direitos humanos, né? Esse caso também da família assassinada nós estamos acompanhando, assim como outros casos alarmantes e que nós precisamos, de fato, internacionalizar, debater isso amplamente, exigir que sejam tomadas providências e poder, de fato, ter uma segurança maior para todos esses sujeitos e protagonistas das lutas em defesa da Amazônia. E essa intervenção do homem, né? As coisas elas estão diretamente ligadas. A exploração da natureza está ligada à exploração do corpo da mulher, essa subjugação da mulher, né? E aí, quando a gente olha para a situação do estado do Pará, como a gente está vendo em Minas Gerais, esse monte de desastre ambiental acontecendo, inclusive tem aí a previsão de desastre ambiental para acontecer nas barragens ali na região do Xingu. Como é que você, como deputada federal, está atuando? Então, primeiro, eu quero aqui saudar a luta, já que você falou, né, de ecofeminismo, eu quero saudar aqui a luta das mulheres indígenas que seguem resistindo, que fazem as suas marchas, que se organizam contra a exploração dos seus territórios, né, e dizer que a questão do garimpo no Pará é muito grave, né? Nós estamos agora também preparando vários requerimentos a respeito de Belo San, né, que vai ser um verdadeiro desastre novamente naquela região do Xingu, e que nós temos que fazer a denúncia sobre isso, porque quando a gente fala de garimpo, a gente muitas das vezes pensa que a gente está falando daquele pequeno garimpeiro lá, que está ali no dia a dia de tentar uma forma de sobrevivência, muitas das vezes, né? E, na verdade, a gente está falando de um grande projeto de exploração, um projeto de exploração que está sendo, digamos assim, respaldado pela própria Câmara de Deputados. Existe um projeto de lei, número 191, que é um projeto que quer regulamentar, né, fazer toda, respaldar a prática do garimpo. A prática quer tornar o garimpo ilegal em garimpo legal. Tem muita gente que faz esse discurso. Tem gente que diz assim, o problema não é o garimpo, o problema é o garimpo ilegal. Gente, não é. O problema é a exploração do território, que está tirando o indígena dos seus territórios, que está fazendo uma verdadeira devastação ambiental. E isso nós estamos vendo agora, o retorno, né, das consequências, as consequências disso. A mudança
da cor do Rio Tapajós é uma consequência disso, né? Tudo que aconteceu ali em Minas Gerais também é uma consequência, que não é um desastre ambiental. É, na verdade, uma repercussão das mudanças climáticas e das políticas que são voltadas para a exploração do meio ambiente. Então, assim, são coisas que nós temos posição muito convicta, né, contra, inclusive, denunciar que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que homenageia o Dia do Garimpeiro, né? Isso aí é simbólico. É dizer que a Assembleia Legislativa está aprovando coisas que simbolicamente estão ameaçando, né? Porque um dia, uma homenagem, isso mostra a política que essa Assembleia Legislativa quer defender, né? É uma política da defesa do garimpo, e não uma política da defesa dos povos tradicionais. Então, esses são os pontos. Tem o PL 191, que eu já falei, que quer regulamentar o garimpo, e nós temos a todo momento a tentativa de governos de passar políticas sem um mínimo de fiscalização. E a gente precisa estar ali sendo aquelas que vão denunciar, né? Nós tivemos esse ano muitos retrocessos ambientais, o início do governo Bolsonaro com o Ricardo Salles passando a boiada de fato, né? Inclusive eu fui uma das deputadas que se posicionou como inimiga do Ricardo Salles, e que para a gente foi importante o Ricardo Salles sair do governo, mas que na prática o novo ministro corresponde à mesma política, só que com discurso moderado. Então, independente do discurso moderado, do discurso mais inflamado, a gente tem que ser contra a política ambiental que é imposta pelo governo Bolsonaro. Então, acredito que esse ano vai ser bem pior, porque como o governo Bolsonaro já está desesperado, aí já sabe que em breve não estará mais à frente do país, provavelmente eles vão querer impor mais políticas de devastação ao meio ambiente, e que nós, enquanto povos amazônicos, temos que fazer a devida denúncia e ficar atentos com o que está tramitando na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, sobre a questão ambiental, sobre a prática do garimpo, sobre a construção de hidrelétrica, sobre a construção de ferrovias, né? Para que eles querem construir ferrovias? Não é para transportar o povo, não é para beneficiar o povo pobre, o povo do campo, é para beneficiar as grandes exportadoras, né? O agronegócio é um dos principais inimigos do meio ambiente. Então, não tem como a gente falar de meio ambiente sem fazer a denúncia ao agronegócio, a denúncia às hidrelétricas, a denúncia às mineradoras, às ferrovias. Vivi, você falou agora, né, dessa sua... Você fez aí um prognóstico de que o governo Bolsonaro está chegando ao fim. Isso seria devido à vinda do Lula? Você acredita na vitória do Lula? E você aprova uma chapa Lula-Alckmin? Que pergunta interessante. É o seguinte, primeiro, eu acredito na luta do povo trabalhador e da juventude. Eu acredito que a gente não pode sossegar um minuto durante esse governo Bolsonaro. Ficar esperando as eleições de braços cruzados é ser conivente com o que está acontecendo. A gente não pode esperar a eleição de braço cruzado. A gente tem que seguir diariamente lutando contra o governo Bolsonaro, denunciando todos os dias, participando de manifestações, participando de espaços que vão nos fortalecer enquanto oposição ao Bolsonaro e que vão atacar esse governo genocida. Eu sou do grupo do PSOL que busca a construção de uma alternativa política independente que combata o bolsonarismo e que não faça conciliações com a burguesia. Essa é a posição do grupo político ao qual eu faço parte dentro do PSOL, é a minha posição. Eu acredito que nós precisamos ter a nossa postura política em defesa do povo e contra qualquer um que nos ataque, que ataque o nosso direito, né? A gente não pode simplesmente fechar os olhos
e dizer que vai ser o Lula o grande salvador do Brasil. Não podemos fazer isso. Não podemos chegar agora, início de 2022, e apertar a mão do Lula e dizer vamos lá, sem nenhuma crítica, sem nenhuma disputa programática. Principalmente numa conjuntura que sinaliza um vice que será o Alckmin, gente. É um absurdo. Tem muita gente que ainda não está sabendo. Quem não está sabendo, saiba agora. A grande negociação feita aí é para que o Alckmin seja vice do Lula. Trocou de partido, era do PSDB, agora está no PSB. E que sabemos bem que o PSB é um partido que está bem longe da pauta das esquerdas. Exato, que não está ali, que não tem uma pauta de fato que seja com firmeza política em defesa do que nós acreditamos enquanto a política necessária para essa conjuntura. Mas então, você não acha que assim, você ameaça, quer dizer, não é mais ameaça, né? O bolsonarismo ele está aí, ele é isso. Você acha que uma frente com as esquerdas reunidas ela é suficiente para derrotar o bolsonarismo? É claro que é necessário ter uma frente de esquerda para derrotar o bolsonarismo, mas quem é essa esquerda? A gente vai fazer uma frente de esquerda ou a gente vai pegar alguns sujeitos que historicamente estiveram na direita, que estiveram apoiando o projeto neoliberal, burguês, da grande mídia, e vamos maquiar de esquerda para poder entrar nessa disputa. Acho que a gente precisa também se perguntar isso, né? Eu não quero, de forma nenhuma, ser aquela que vai ficar jogando pedra nos aliados. Não vamos fazer isso. Quem é aliado, é aliado. Mas nós precisamos entender, de fato, de que lado está cada um. Eu tenho um lado. Meu lado é em defesa da classe trabalhadora, em defesa da juventude, em defesa das mulheres, em defesa daqueles e aquelas que são oprimidos socialmente e que vivem com a desigualdade. Qualquer um que se posicionar contra esses e essas, eu vou comprar a briga, eu vou denunciar. Tanto é que, Mari, eu não abro mão de denunciar o governo Helder Barbalho, eu não abro mão de fazer as críticas à própria prefeitura do Edmilson do pessoal quando é necessário. Então, não vou ficar calada diante de qualquer governo que ameaça o povo. É claro que nós temos que estar juntos para derrotar o Bolsonaro, que qualquer um contra o Bolsonaro, nós vamos estar apoiando num segundo turno. Mas é entender que não tem como a gente também fechar os olhos. Se Lula ganha a eleição agora em 2022, quando foi em janeiro de 2023, eu quero estar reeleita deputada federal, eu vou estar ali lutando em defesa do povo. Se o governo Lula me apresentar ou apresentar em qualquer espaço uma política que vá atacar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, como é o caso da PEC 32, talvez não seja aprovada esse ano, acho que fique para o próximo governo, se apresentarem uma proposta como essa, como servidores públicos, a gente vai estar contra esse governo que ameaça o servidor público. Se esse governo quiser fazer uma política contra o meio ambiente, contra os povos indígenas, a gente vai estar contra. Mas se for um governo que queira construir políticas voltadas para o povo, a gente vai estar junto nessa. Então, o meu lado não é o lado do político A, do político B, do partido A ou do partido B. O meu lado é o lado das lutas, da defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e da juventude. É esse o lado. Então eu sou independente. Uma chapa Lula-Alckmin por um objetivo maior, que é derrotar o bolsonarismo. No entanto, não se calaria diante das coisas que você não concorda. Acredito que um apoio ali pontual na eleição, mas 2021 você não se entende como aliada, obrigatoriamente, né? Mas você vai continuar mantendo a sua
postura de oposição, de luta, né, daquilo que você acredita. É mais ou menos por aí? Não, esse cenário não está dado. Hoje, janeiro de 2022, eu, Vivi Reis, não apoio uma chapa Lula-Alckmin. Janeiro de 2022. Mas nós temos ainda um chão a percorrer até a pré-campanha e a campanha de análise de conjuntura, de como será o posicionamento político que vai ser desenhado, de como esses sujeitos vão se pronunciar, de qual vai ser o programa defendido por eles, de como o meu partido, nas suas conferências internas, vai ser feita a disputa, se nós teremos ou não candidatura própria. Então, eu acho que o cenário que está posto é esse. Janeiro de 2022, eu estou falando isso. Ao longo desse ano, nós vamos fazer diversos debates, diversas disputas internas, inclusive dentro do próprio partido, que eu já falei que eu tenho uma posição interna, e que na pré-campanha e campanha nós teremos a posição de acordo com a análise de conjuntura daquele momento. Eu não quero ser irresponsável de dizer não apoiaria numa conjuntura em que talvez seja a alternativa para próximo da eleição. Mas eu também não vou dizer que eu estou dentro desse apoio dessa chapa, porque hoje a minha posição política e o programa que eu defendo está distante do que essa chapa vem se propondo a falar. Então, Vivi, mais próximo, a gente tem que sentar aqui pessoalmente, não incomoda novamente, eu vou te fazer de novo essa pergunta. Agora, para a gente finalizar, Vivi Reis, quem você incomoda? Eu incomodo os fascistas, eu incomodo os racistas, eu incomodo os misóginos e machistas, eu incomodo aqueles que sabem que o seu privilégio de poder não é suficiente para tirar essa preta amazônica do Congresso Nacional. Eu incomodo todos esses que personificam essa política que compõe, né, esse conjunto aí de não sei nem um adjetivo para dar para eles, mas sem fugir aqui ao nosso decoro. Mas todos que compõem esses grupos, eles estão sendo incomodados. Aí, maninha, Bolsonaro, Éder Mauro, vou falar assim o nome dele aqui, porque a gente sabe que incomoda, né? Então, todos esses aí estão com certeza incomodados. Podem até não assumir, mas se incomodam, porque quando uma mulher negra, LGBT, amazônica, ocupa esses lugares, eles estremecem. Eles sabem que nunca mais antes, que eles não terão mais a possibilidade de manipular, de agir de forma tão mesquinha contra o povo, porque terão lá alguém que vai se levantar e que vai denunciar essas práticas que eles fazem. Ai, Vivi, te agradeço muito dispor do teu tempo aqui para conversar com a gente. Você tem muitos admiradores aqui no Belém Trânsito. Aquela cena lá do Fake a Tua Peruca parecia realmente o maternar da mulher, né? Porque a gente foi imposto para a gente que esse maternar ele é necessariamente você ter um filho. E ali a gente viu um maternar, você defendendo os seus, defendendo a sua terra, defendendo o seu povo. Então, a gente sentiu muito orgulho de você. Ali eu estou falando por mim, mas estou falando aqui por muitos. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada. Já marcamos aqui, mais próximo das eleições de 2022, o Incomoda pessoalmente. Pronto. Fechou? Pronto. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Toda a equipe. Adoro vocês. Continuem um trabalho sério, comprometido com a comunicação.